Sejam bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Uau, vocês já pararam para pensar como certos autores conseguem transformar temas, tipo, super complexos em reflexões que a gente entende? É verdade. Pois é, e é exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar fundo hoje. Legal. A gente vai explorar a obra e o pensamento de ninguém menos que C.S. Lewis. Uou, que legal. Ele era um mestre em traduzir o evangelho para uma linguagem que, tipo, conversa com todos nós, sabe? Sim, sim. E para me ajudar nessa jornada, tenho a honra de ter aqui um especialista na obra do Lewis. É um privilégio estar aqui. C.S. Lewis, com toda a sua, erudição e a clareza com que ele escreve, continua nos guiando e inspirando até hoje. É verdade. E o mais legal é como ele consegue dialogar com pessoas de, diferentes origens, com diferentes níveis de conhecimento, Sim. sem perder a profundidade da mensagem. É incrível isso, né? É. Ei, já que a gente está falando em guiar, inspirar, não se esqueçam de curtir, seguir o canal. E ativar as notificações. E compartilhar esse episódio com os amigos. Deixem também sugestões de livros nos comentários. Boa. Sua participação, gente, é muito importante. Ajuda a gente a continuar crescendo e produzindo conteúdo relevante para vocês. Com certeza. Mas agora, voltando ao Lewis, me chamou a atenção como ele, mesmo sendo um acadêmico, tipo, super renomado, né? Sim. Ele se dedicou a tornar o cristianismo algo compreensível para todo mundo. É. Como é que ele conciliava essa erudição toda com essa simplicidade na comunicação? Olha, o Lewis, ele tinha a convicção, de que a fé cristã não deveria ser um privilégio de poucos. Mas, na verdade, é um convite aberto a todos, sabe? Bom. Ele se incomodava com aquela linguagem, muitas vezes inacessível, usada por teólogos. Sim. E aí ele se propôs a desmistificar o cristianismo, traduzindo conceitos complexos para a linguagem do dia a dia. Nossa, que legal. Como se ele construísse pontes, né? É. Entre o mundo acadêmico e a vida cotidiana, Isso. tornando o evangelho acessível a todos. Exato. E me parece que essa busca por clareza tem raízes na própria jornada do Lewis, Total. que passou por um período de agnosticismo antes de se converter ao cristianismo. É. Que tipo de dúvidas o atormentavam nessa época? Olha, as dúvidas do Lewis eram as mesmas que muitos de nós ainda carregamos hoje, sabe? É verdade. Ele questionava o problema do sofrimento, Uhum. principalmente no mundo criado por um Deus de amor, né? Tá. Como conciliar essas duas coisas. Isso. Ele se perguntava sobre a validade do cristianismo em relação a outras religiões, Sim. tentando entender qual caminho realmente levaria à verdade. Nossa. E ele também se debruçava sobre a questão dos milagres, tentando conciliar a fé com a razão. É bem complexo, né? É interessante como essas dúvidas, que ecoam em tantas mentes até hoje, foram um ponto de partida para a busca dele. É verdade. E que bom que ele não se esquivou dessas questões, né? Sim. Mas as enfrentou de frente. E como essa jornada intelectual se reflete na forma como ele escreve sobre o cristianismo? A busca por respostas moldou a escrita do Lewis, né? Que se caracteriza pela lógica, pela clareza e pela concisão. Sim. Ele constrói os argumentos dele de forma cuidadosa, sabe? Sem rodeios, buscando expor a essência do cristianismo de maneira acessível. Obras como, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples, O Problema do Sofrimento, são exemplos perfeitos disso. Nossa, Cristianismo Puro e Simples, lembra de ter lido? E fiquei impressionado com a capacidade dele de ir direto ao ponto. Sim. Sem perder a profundidade da mensagem. Como se ele nos convidasse a um mergulho no cerne da fé cristã, né? Isso. Sem se perder em divagações. É verdade. Mas ele não se limitou a um único estilo, não é? Não. Me fala um pouco sobre como ele explorou diferentes estilos literários para comunicar o cristianismo. Ele era um mestre da comunicação. É. O Lewis sabia usar as ferramentas certas para alcançar diferentes públicos. Ele usou a sátira, por exemplo, em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, É verdade? para expor as tentações e enganos que a gente enfrenta com ironia, com humor. E Claro. quem pode esquecer as Crônicas de Nárnia, né? Nossa, é verdade? Com aquelas alegorias fantásticas que encantam crianças e adultos. Sim. Através dessas histórias, ele abordava temas como a luta entre o bem e o mal, o sacrifício, a redenção, de forma cativante, profunda. Que legal. As Crônicas de Nárnia são um exemplo brilhante de como ele usava a fantasia para transmitir verdades profundas. E por falar em temas complexos, em o problema do sofrimento, o Lewis debateu com o Dr. Joe Wad a questão do sofrimento animal. Sim.
Sim. Um tema que ainda nos desafia profundamente. Como eles abordaram essa questão tão sensível? Em O Problema do Sofrimento, o Lewis enfrenta a questão da dor no mundo animal com honestidade intelectual. Ele não se esquiva da pergunta difícil, sabe? Como conciliar a bondade de Deus com a existência do sofrimento, mesmo entre criaturas inocentes? Aí. O debate com o Dr. Juari expõe diferentes perspectivas sobre o tema, Sim. sempre tendo a oferecer respostas fáceis. É uma pergunta que exige de nós uma reflexão bem profunda. É verdade. Como podemos conciliar a existência de um Deus bom com a dor presente no mundo animal? O que podemos aprender com a perspectiva de Lewis sobre esse tema? O Lewis argumentava que a presença do sofrimento, por mais difícil que seja de compreender, não invalida a bondade de Deus. Ele explorava a ideia de que o livre-arbítrio, tanto do homem quanto dos animais, tem consequências. E que a bondade de Deus não se manifesta na ausência de dor, mas na possibilidade de redenção e superação. Ele nos convida a olhar para o sofrimento não como uma prova da ausência de Deus, mas como um mistério que nos impulsiona a buscar um sentido maior para a vida. Faz sentido. Ou seja, o Lewis não nos oferece respostas prontas, né? Não. Mas nos convida a trilhar um caminho de busca e reflexão. Isso. E nessa busca, ele nos oferece algumas ferramentas. Sim. Como a analogia que ele usa para explicar a relação entre fé e conhecimento. Sim, sim. Ele compara fé ao alfabeto. Sabe? Certo, exatamente. Ele usa a analogia do alfabeto para ilustrar a relação entre fé e conhecimento. Ele argumenta que, assim como o alfabeto, a fé é um sistema imutável, que serve como base para o conhecimento humano. À medida que a gente aprende e evolui, o alfabeto continua ali constante, possibilitando a construção de palavras, frases e ideias cada vez mais complexas. É verdade. Da mesma forma, a fé cristã, com seus princípios básicos, fornece a estrutura para que a gente possa compreender a realidade e o nosso lugar no mundo. Nossa, que interessante. É como se a fé fosse a gramática da vida, né? A estrutura que nos permite dar sentido à experiência humana. Assim como o alfabeto nos permite aprender um novo idioma. Sim. A fé nos dá as ferramentas para compreendermos os mistérios da vida de Deus. Exatamente. E essa busca por compreensão nos leva a outro ponto intrigante, né? Sim. O paradoxo do cristianismo, com sua ênfase tanto na vida espiritual quanto no cuidado com o mundo material. Como Lewis via essa aparente contradição? Olha, Lewis via essa aparente contradição como uma oportunidade, sabe? De integrar a fé e a ação. Para ele, o cristianismo não é uma fuga do mundo, mas um chamado para transformar o mundo. Uau. Ele defendia que a fé deve se traduzir em atitudes e ações concretas, em um compromisso com o bem comum e com a justiça social. É como se ele dissesse, não basta só acreditar, é preciso viver a fé no dia a dia. Isso. Buscando fazer a diferença no mundo. Exato. E essa visão ativa da fé se reflete na defesa que ele faz dos milagres. Sim, total. Para muitos, a ideia de milagres parece algo irracional, né? É incompatível com a ciência, com o mundo moderno. Como Lewis argumentava em favor da crença em milagres? Ele argumentava que a crença em milagres não é tipo um salto no escuro, mas um passo lógico para quem acredita num Deus criador, soberano. Sim. Ele não via os milagres como uma violação das leis da natureza, mas como uma intervenção pontual do Criador na sua criação. Sim. Para ele, os milagres não negam a ordem natural, mas a complementam, sabe? Revelando a mão de Deus agindo na história. É como se a natureza fosse um livro escrito por Deus. E os milagres fossem notas de rodapé, comentários do autor, inseridos ao longo do texto. Boa analogia. Eles não invalidam a história principal. Isso. Mas aí enriquecem, né? Sim. Revelando novas camadas de significado. E falando em intervenção divina, o Lewis também dedicou um bom tempo à análise da figura de Jesus, né? Sim, bastante. O que podemos aprender com a perspectiva de Lewis sobre Jesus? O Lewis dedicou um ensaio inteiro à pergunta: o que devemos pensar a respeito de Jesus Cristo? Ele argumenta que Jesus não se encaixa em nenhuma categoria convencional, sabe? Não dá pra gente simplesmente classificá-lo como um profeta, um mestre moral, um revolucionário. As palavras dele, as ações dele, apontam para algo muito maior, para uma consciência única e uma reivindicação de divindade que o diferencia de qualquer outra figura histórica. Verdade. E me lembro que o Lewis, nesse ensaio, ele desafia o leitor a se posicionar diante de Jesus.
Ele argumenta que, diante das evidências, só nos restam 3 opções. Considerá-lo um lunático, um mentiroso ou filho de Deus. É um desafio que nos leva a confrontar nossas próprias crenças e preconceitos. É verdade. Exatamente. O Lewis descarta as 2 primeiras opções como inconsistentes com a sabedoria, com a moralidade de Jesus. Ele nos convida a olhar para os evangelhos sem lentes preconcebidas e a reconhecer a singularidade de Jesus, que se apresentava como o caminho, a verdade e a vida. E essa busca pela verdade também se manifesta no apreço de Lewis pelos autores clássicos, especialmente os cristãos da antiguidade. Sim, ele era um grande fã. Por que ele dava tanta importância a esses autores? Qual era o valor que ele via na leitura desses textos? Olha, o Lewis era um apaixonado pela tradição cristã e via nos autores antigos uma fonte inestimável de sabedoria, de discernimento. Ele defendia que a leitura desses autores nos conecta com as raízes da fé, né? Sim. Nos permitindo dialogar com mentes brilhantes que se debruçaram sobre as mesmas questões que nos inquietam hoje. Que legal. Ele dizia que ler os clássicos é como ter acesso a um banquete intelectual, onde a gente pode se alimentar da sabedoria acumulada ao longo dos séculos. É como se ele dissesse, não queiram reinventar a roda. Isso! Bebam da fonte da tradição. Aprendam com aqueles que vieram antes de vocês e construam sobre o alicerce que eles deixaram. Exatamente. E essa conexão com a tradição não significava para Liz um apego cego ao passado, né? Não. Mas um diálogo crítico e criativo com a herança cristã. Isso. E por falar em diálogo, o Lewis não se esquivou de debater com os críticos da fé, Não, de jeito nenhum. Buscando responder aos desafios da modernidade. Quais eram as preocupações de Lewis com relação à cultura moderna? O que o incomodava na forma como a sociedade se desenvolvia? O Lewis era um observador atento da cultura da sua época, né? E via com preocupação o crescente secularismo, o materialismo desenfreado, o relativismo moral que se espalhavam pela sociedade. Ele temia que a humanidade, em sua busca por progresso material tecnológico, estivesse se esquecendo da dimensão espiritual, né? Sim. Do que realmente importa para a vida. Em seu livro A Abolição do Homem, ele alerta para o perigo de uma sociedade que se afasta dos valores objetivos, da busca pela verdade, do sentido de transcendência. É verdade. Ele via na modernidade a tentação de construir uma torre de Babel, né? Baseada no orgulho humano e na ilusão de autossuficiência. Isso. E como ele via o papel do cristão nesse contexto? Qual seria a postura do cristão diante dos desafios da modernidade? O Lewis argumentava que o cristão não deve se isolar do mundo, mas se engajar na cultura, buscando ser sal e luz em meio à escuridão. Ele nos convida a sermos agentes de transformação, a vivermos os valores do evangelho em todas as áreas da vida, buscando influenciar a sociedade com compaixão, com justiça e com amor. É como se ele dissesse, não se acomodem, não se deixem levar pela correnteza do mundo. Isso. Sejam agentes de mudança, sejam faróis de esperança, sejam a voz profética que anuncia a verdade em meio à confusão. É verdade. E essa postura ativa se reflete na ênfase que ele dá à vida prática do cristão. Sim. Ele não se limitava a discutir teorias, né? Não. Mas buscava mostrar como a fé se traduz em ações concretas no dia a dia. Isso. Quais eram as ideias de Lewis sobre a vida cristã prática? Como ele via a relação entre a fé e as ações do cristão? O Lewis entendia que a fé cristã não é, tipo, um mero conjunto de crenças, mas um estilo de vida, um compromisso com a transformação pessoal e social. Ele argumentava que o verdadeiro cristão é aquele que busca viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Colocando em prática o amor ao próximo, a compaixão pelos necessitados, a busca pela justiça e a luta contra a opressão. Nossa. Ele nos desafia a sermos cristãos autênticos, não apenas em palavras, mas em ações, buscando a santidade em todas as áreas da vida. Ou seja, a fé não é um acessório que a gente usa aos domingos, né? Não. Mas uma bússola que guia nossos passos em todos os momentos da vida. É isso. Uma força transformadora que nos impulsiona a sermos melhores, a construir um mundo mais justo e a refletir o amor de Deus em nossas ações. Verdade. E com essa reflexão profunda sobre a vida cristã para você, chegamos ao final da segunda parte do nosso mergulho no universo de C.S. Lewis. É isso aí. Fiquem com a gente para a terceira e última parte, onde vamos explorar as ideias provocativas desse grande autor sobre a relação entre o cristianismo e o mundo material. Até já, até já. E cá estamos nós de volta para a última parte da nossa imersão no mundo de C.S. Lewis. É isso aí. Já exploramos tanta coisa, né? A habilidade incrível dele de comunicar a fé. A lógica por trás da crença dele em milagres. A figura tão desafiadora de Jesus. Verdade.
E agora, para finalizar, a gente vai mergulhar num dos temas mais instigantes do pensamento dele. A relação entre o cristianismo e o mundo material. Boa. Preparado para essa última etapa da nossa jornada. Com certeza. Muitas vezes a gente vê o cristianismo associado à ideia de fuga do mundo material, né? Sim, sim. Uma busca por uma realidade espiritual, distante. Mas me parece que o Lewis tinha uma visão um pouco diferente. Tinha totalmente diferente. Como ele conciliava essas duas dimensões. O Lewis rejeitava a ideia de que o cristianismo implica em fuga do mundo material. Para ele, a criação material é boa, obra de um Deus bom. Sim. E o chamado do cristão é se envolver com o mundo, buscando viver os seus valores no dia a dia. Ele via a matéria não como um obstáculo à vida espiritual, mas como um palco para manifestação da glória de Deus. Então, para Lewis, não se trata de negar a matéria. Não, não. Mas de vivê-la de forma plena, né? Isso. Com propósito e significado à luz da fé. Exatamente. Mas como ele via a relação entre a vida espiritual e a vida material? Seriam duas esferas separadas ou interligadas? Olha, para ele, a vida espiritual e a vida material estão, intrinsecamente ligadas. Ele argumentava que a fé cristã nos impulsiona a viver de forma integrada, sabe? Sim. Buscando a santidade em todas as áreas da vida, inclusive no cuidado com o corpo, com a família, com o trabalho, com a sociedade. É verdade. Ele não via uma divisão entre o sagrado e o secular, mas uma interação constante entre as duas dimensões. Ele nos desafia a enxergar a beleza da criação em cada detalhe, né? Sim. A reconhecer a mão de Deus na natureza, na arte, na música, nas relações humanas. É verdade. E essa visão holística da vida nos leva a questionar. Como podemos, então, diante dessa perspectiva, conciliar o chamado à santidade com o envolvimento com o mundo? Boa pergunta. Para Lewis, a santidade não é sinônimo de isolamento, mas de transformação. Ele nos convida a sermos agentes de mudança, a levar os valores do evangelho para todas as esferas da vida, buscando influenciar a cultura, a política, a arte, a ciência, a educação com justiça, compaixão e amor. Nossa! Ele nos lembra que o cristão não é um espectador passivo da história, mas um protagonista ativo chamado a fazer a diferença no mundo. E nessa jornada de transformação, o Lewis nos alerta para os perigos de uma sociedade que se afasta de Deus, né? Sim. Que busca construir sua torre de Babel baseada no orgulho humano e na ilusão de autossuficiência. Quais eram as suas maiores preocupações em relação à modernidade? O Lewis era um crítico perspicaz da modernidade. Ele se preocupava com o crescente secularismo, com o materialismo desenfreado. Com o relativismo moral e com a perda do sentido de transcendência que ele observava na sua época. Ele temia que a humanidade, em sua busca por progresso material e tecnológico, estivesse se esquecendo daquilo que realmente importa para a vida. A busca pela verdade. Sim. O amor ao próximo. A justiça, a compaixão, a beleza, a fé. É como se ele dissesse: cuidado para não se tornarem escravos daquilo que vocês mesmos criaram. Isso. Não deixem que a tecnologia, o consumo, o poder, o prazer efêmero ocupem o lugar de Deus em seus corações. É verdade. Lembre-se de quem vocês são, de onde vieram, para onde estão indo. E diante desses desafios, qual seria o papel do cristão, segundo Lewis? Olha, para Lewis, o cristão deve ser um farol de luz e esperança em meio à escuridão da modernidade. Ele nos convida a sermos agentes de transformação, a vivermos os valores do evangelho em todas as áreas da vida. Sim. Buscando influenciar a cultura e a sociedade ao nosso redor com sabedoria, coragem e amor. Ele nos lembra que a fé não é uma fuga da realidade, mas um chamado para transformar a realidade. É como se ele dissesse: não se acomodem, não se deixem levar pela correnteza do mundo. Isso. Seja uma voz que anuncia a verdade, a mão que estende o perdão, o coração que acolhe o necessitado. Seja uma presença de Cristo num mundo que precisa desesperadamente da sua luz. Que bonito. E com essa mensagem poderosa, chegamos ao final da nossa imersão no universo de C.S. Lewis. É isso aí. Espero que você, assim como nós, tenha se inspirado pela genialidade e profundidade do pensamento dele. O Lewis nos deixou um legado inestimável de sabedoria que continua a iluminar nosso caminho em meio aos desafios do mundo moderno. É verdade. Ele nos ensinou a pensar com clareza, a questionar com coragem, a amar com intensidade. Sim. Que a gente possa levar com a gente as lições dele, né? E buscar viver a fé de forma autêntica, transformadora e relevante. E para que essa chama continue acesa, a gente convida você a se juntar a nós nessa jornada. Compartilhe esse episódio com seus amigos,
Deixe seu like, siga o canal, ative as notificações e continue explorando a obra de C.S. Lewis. Boa! Os livros dele são um convite a uma aventura intelectual e espiritual. Verdade. Que vale a pena ser vivida. Com certeza. Até a próxima. Até a próxima aí.